Um milionário levou uma mulher sem teto ao casamento de sua ex-noiva, e o que ela fez chocou a todos. Antes de começarmos a história, comente abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveita a história. William Lancaster, um milionário arrogante, segurava um convite de casamento nas mãos. Era de sua ex-noiva, a mulher que o havia deixado por outro, sem hesitar. E agora, ela havia enviado um convite, como se quisesse esfregar a felicidade dela na cara dele. Isso é uma piada. Ele murmurou, jogando o envelope sobre a mesa. Seu amigo, Damien Carter, pegou o convite e assobiou. Que golpe baixo. Você vai. William soltou uma risada seca. Ia parecer sozinho como um fracassado. De jeito nenhum. Então leva alguém. Mostra a ela que você seguiu em frente. Era uma boa ideia, mas levar qualquer pessoa não seria suficiente. Ele precisava causar impacto, deixar Olivia se perguntando o que ele estava tramando. Mais tarde naquele dia, ao sair de seu escritório, ele ainda pensava sobre isso quando notou uma jovem sentada na calçada em frente a um restaurante. Ela estava suja, suas roupas gastas, mas tinha um rosto bonito. Seu cabelo bagunçado caía sobre os ombros, e seus olhos não eram suplicantes, eram desafiadores. Por impulso, ele caminhou até ela. Aproximou-se, mãos nos bolsos, olhando-a de cima. Ai, você. Precisa de dinheiro. A mulher ergueu os olhos, mas não com gratidão. Seu olhar era afiado, como se estivesse decidindo se ele valia sequer um segundo de sua atenção. Então, um sorriso de escárnio apareceu em seus lábios. O que é isso? Um experimento social. Você pergunta-me, dependendo da minha resposta, ou me joga uma moeda ou vai embora. As sobrancelhas de William se ergueram. Ninguém falava com ele assim. Venha comigo a um evento, e eu te pagarei o suficiente para mudar sua vida. Ela soltou uma risada baixa, balançando a cabeça lentamente. O suficiente para mudar minha vida. Uau! Você sempre usa frases dramáticas, ou só quando quer soar como algum tipo de salvador. Havia puro sarcasmo em sua voz, e isso desconcertou mais do que deveria. Ele manteve a compostura. Você só precisa se arrumar, sorrir e vir comigo. Ela inclinou a cabeça, diversão brilhando em seus olhos. Ah, entendi. Você quer que eu seja sua boneca decorativa por uma noite? William estreitou os olhos. Esta mulher o estava desafiando de propósito. Se não quiser a oferta, posso encontrar outra pessoa. Ela riu, desta vez em voz alta. Isso é uma piada. Porque, honestamente, não vejo uma fila de candidatas esperando por aqui. Ele pressionou os lábios. Como diabos ela estava virando isso contra ele? Ela se levantou, limpou o vestido e se aproximou. Perto demais. Eu aceito, ela disse, como se estivesse lhe fazendo um favor. Mas só porque estou curiosa. William sentiu algo perigoso no ar. Curiosa. Curiosa sobre o quê? Ele perguntou, desconfiado. Ela sorriu, seus olhos brilhando com uma expressão indecifrável. Para ver até onde um homem como você está disposto a ir, William ficou parado por um momento. Quem diabos era essa mulher? Isabela acomodou-se no assento do carro de luxo, mantendo o olhar fixo na cidade que passava pela janela. Ela não parecia assustada, nervosa ou impressionada. Apenas observadora. William, sentado ao lado dela, percebeu que esperava algum tipo de reação dela. Sem perguntas. Sem hesitação. Apenas aceitação. Você nem quer saber para onde vamos? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela se virou para ele, um sorriso brincando em seus lábios. Algum lugar caro, imagino. William ergueu uma sobrancelha. E você não está curiosa? Eu deveria estar. Ela inclinou a cabeça. Você me encontrou na rua e me ofereceu dinheiro para ser seu par. Isso já é estranho o suficiente, mas duvido que você esteja planejando me vender para o tráfico humano ou algo assim. William riu. Não. Nada tão dramático. Apenas um evento social. Um casamento, certo? Ele olhou para ela. Como você sabe? Você tem aquele olhar. Um homem tentando se vingar de alguém. William cerrou o maxilar. Isabela o estava lendo como um livro aberto, e ele não gostou disso. E se eu estiver? Ela deu de ombros. Não importa para mim, desde que eu seja paga. William sorriu. Ele gostou da atitude dela. Mas ainda queria entender quem era essa mulher, alguém que aceitava tudo tão facilmente. Minutos depois, o carro parou em frente a um elegante edifício, um renomado salão de beleza.
Isabela saiu sem questionar e seguiu William para dentro. O local cheirava a produtos caros, e uma equipe de estilistas correu para atendê-los assim que ele entrou. Quer uma transformação completa, ordenou William, cabelo, maquiagem, roupas, tudo. A equipa sentiu e, em segundos, Isabela estava sentada em uma cadeira de estilista. Se quiser mudar de ideia, a hora é agora, disse ela enquanto uma cabeleireira começava a desembaraçar seu cabelo. Mudar de ideia? Sobre mim. Acho que esperava alguém mais impressionável. William cruzou os braços. Você não se impressiona com nada. Não com isso. Isabela fechou os olhos enquanto a cabeleireira começava a lavar seu cabelo. Eu já estive neste mundo antes. William franziu a testa, mas antes que pudesse perguntar algo, a estilista o puxou para a área de espera. Senhor Lancaster, poderia nos deixar trabalhar? Ele olhou para Isabela uma última vez e saiu, intrigado. As horas se arrastaram. Quando a estilista finalmente chamou seu nome, William se levantou e voltou ao salão. Quando a viu, prendeu a respiração. A mulher parada diante dele não se parecia com a mesma pessoa que ele havia conhecido sentada na calçada. Seu cabelo antes bagunçado agora caía em ondas lisas e brilhantes. Seu rosto, antes sujo e marcado pelo cansaço, estava agora impecável, seus olhos acentuados por uma maquiagem sofisticada. O vestido justo valorizava sua figura, e os saltos altos a faziam parecer ainda mais confiante. Mas o que mais o surpreendeu foi sua expressão. Ela não parecia chocada ou impressionada com sua transformação. Simplesmente se olhava no espelho, observando como se já tivesse visto assim antes. O que foi? Ela se virou para ele, pegando seu olhar curioso. Você não parece surpresa. Isabela sorriu, um brilho misterioso nos olhos. Porque não estou? William cruzou os braços. Quem é você, Isabela? Ela pegou a bolsa que a estilista lhe entregou e caminhou em direção a ele. Alguém que sabe aproveitar boas oportunidades quando elas aparecem. O carro deslizou suavemente pela estrada iluminada em direção ao evento que William estava evitando, mas agora estava ansioso para comparecer. Ao seu lado, Isabela observava a paisagem com uma calma quase irritante. Ele esperava que ela demonstrasse alguma ansiedade ou nervosismo em algum momento. Mas desde que saiu do salão, sua compostura permaneceu impecável, como se ela já estivesse familiarizada com aquele mundo. Você está muito quieta, comentou William, desviando o olhar da estrada para olhá-la. Estou apenas aproveitando o silêncio, respondeu Isabela com um leve sorriso. Ele franziu a testa. A maioria das pessoas na sua situação estaria deslumbrada com tudo isso. Ela riu suavemente. Talvez eu não seja como a maioria das pessoas. William percebeu que pressioná-la mais não o levaria a lugar algum. Havia algo nela que o intrigava, mas ele não obteria respostas tão facilmente. O carro finalmente parou em frente ao luxuoso salão de banquetes, onde centenas de convidados da elite já estavam reunidos. Do lado de fora, casais saíam de limusines e carros esportivos, exibindo suas joias e vestidos de grife. Fotógrafos e jornalistas cobriam o evento, garantindo que cada detalhe do casamento fosse documentado para as colunas sociais. William saiu primeiro, ajustando seu terno naturalmente. Em seguida, estendeu a mão para Isabela, que aceitou sem hesitar. Quando ela saiu do carro, o impacto imediato foi inegável. Todos os olhos se voltaram para ela. Mulheres sussurravam entre si, tentando descobrir quem era a mulher misteriosa que acompanhava William Lancaster. Homens a observavam com interesse. Isabela, no entanto, não vacilou. Com uma postura impecável, ela ergueu o queixo e sorriu discretamente, como se já estivesse acostumada a ser o centro das atenções. William a guiou pelo tapete vermelho em direção à entrada do salão. Enquanto caminhavam, Isabela mantinha uma expressão serena, sem demonstrar surpresa com o ambiente luxuoso. Siga minha liderança, sussurrou William. Seja educada, sorria e não chame atenção desnecessária. Ela ergueu uma sobrancelha. Você me trouxe aqui para deixar sua ex com ciúmes ou para ser invisível? William pressionou os lábios, sem responder. Foi o que pensei, disse Isabela com diversão. Eles passaram pelas portas duplas e entraram no grande salão, onde lustres de cristal brilhavam sob a luz dourada. A sala estava repleta de figuras da alta sociedade, vestidas com seus trajes mais finos. Não demorou muito para que Olivia e seu noivo entrassem no campo de visão do William. Olivia estava deslumbrante em um elegante vestido branco, seu sorriso perfeitamente trabalhado para encantar a todos. Charles Montrose, seu futuro marido, era exatamente o tipo que a família dela aprovaria, rico, tradicional e previsível. Os olhos de Olivia encontraram os do William. Por um breve segundo, ela pareceu surpresa ao vê-lo ali.
mas então seu olhar pousou em Isabela e congelou. A expressão de Olivia mudou sutilmente, como se tentasse decifrar quem era essa mulher deslumbrante ao lado de seu ex-noivo. Com um sorriso calculado, William conduziu Isabela diretamente em direção a eles. Olivia, ele a cumprimentou com um tom educado, porém frio. Ela piscou algumas vezes antes de forçar um sorriso. William, que surpresa! Não esperava que você viesse. Claro que vim, ele olhou para Isabela, e trouxe companhia. Olivia examinou Isabela da cabeça aos pés. Não fomos apresentados. Você é? Antes que William pudesse responder, Isabela estendeu a mão naturalmente. Isabela, prazer em conhecê-la. Sua voz era firme, elegante, sua postura impecável e seu sorriso não mostrava sinal de submissão. Olivia hesitou antes de apertar sua mão, claramente desconfortável. Você parece familiar, comentou Olivia. Isabela sorriu, inclinando a cabeça levemente. Pareço. Olivia forçou outro sorriso, mas William notou a tensão em seus olhos. Ela estava perturbada, exatamente como ele queria. Charles pigarreou, tentando quebrar a atmosfera estranha. Vamos brindar. Ele ergueu sua taça de champanhe. William assentiu, mas antes que pudesse se virar, Isabela deu um sorriso educado e disse algo que pegou todos de surpresa. Espero que sejam muito felizes. O casamento é um compromisso sério. Eu mesma já fui noiva uma vez. William congelou. Olivia e Charles trocaram olhares. Sério? Perguntou Olivia, forçando um tom casual. Isabela assentiu, tomando um gole de champanhe. Mas não deu certo. Meu noivo decidiu que eu não era a escolha certa para a família dele. William sentiu um arrepio percorrê-lo. Ela estava enviando uma mensagem clara, e Olivia a pegou. Os olhos de sua ex-noiva se estreitaram ligeiramente. Que coincidência interessante. Isabela sorriu. Também acho. Um silêncio desconfortável preencheu o ar. William percebeu que Olivia lutava para manter a compostura. Finalmente, Isabela tocou levemente o braço de William. Gostaria de dançar. Ele piscou, surpreso. Dançar? Sim. Ou prefere ficar aqui vendo sua ex-noiva tentar descobrir de onde me conhece? William riu baixinho. Ele gostou do jogo que Isabela estava jogando. Vamos dançar. Eles se afastaram, deixando Olivia para trás, visivelmente perturbada. Enquanto deslizavam pela pista de dança ao som da melodia da orquestra, William olhou diretamente nos olhos de Isabela. Você fez isso de propósito. Ela sorriu. Eu não te disse que já estive neste mundo antes. William sentiu uma mistura de irritação e admiração. Isabela não era apenas uma mulher sem teto que ele havia encontrado na rua. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A música fluía suavemente pelo salão enquanto William e Isabela se moviam pela pista de dança. Seu olhar permanecia fixo no dela, tentando decifrá-la. Isabela mantinha uma compostura impecável, seus lábios curvados em um sorriso misterioso, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Você continua me surpreendendo, murmurou William, conduzindo-a com precisão. Isso é bom ou ruim? Isabela arqueou uma sobrancelha. Ainda não decidi. Ela riu baixinho, seus olhos brilhando de diversão. Acho que você já percebeu que não sou exatamente o que pareço. Percebi que você sabe muito mais sobre este mundo do que deveria. Isabela inclinou a cabeça ligeiramente. Digamos que já estive cercada por pessoas assim antes. Antes que William pudesse perguntar mais, um grupo de empresários se aproximou, segurando taças de champanhe e oferecendo sorrisos amigáveis. Eram investidores e magnatas. William os conhecia bem. Lancaster. Um deles disse, apertando a mão de William. Você finalmente decidiu aparecer em um evento social. William retribuiu com um aperto de mão firme. Achei que seria interessante celebrar o casal. A atenção dos empresários rapidamente se voltou para Isabela, estudando-a com interesse. E quem é sua adorável companhia? Antes que William pudesse responder, Isabela deu um passo à frente e estendeu a mão naturalmente. Isabela, prazer em conhecê-los. Ela falou com tanta confiança natural que nenhum dos empresários questionou sua presença. Isabela, um deles repetiu, estudando-a. Seu rosto parece familiar. Isabela sorriu, mantendo o mistério. Talvez tenhamos nos encontrado em algum evento antes. Os empresários assentiram pensativos, mas não insistiram. William a observava atentamente. Isabela estava se misturando com muita facilidade. E o que você faz, Isabela?
Outro empresário perguntou, intrigado. Ela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava, girando o líquido antes de responder. Gosto de observar o mercado financeiro. O aumento nos investimentos em tecnologia tem sido bastante interessante ultimamente, especialmente as novas startups focadas em inteligência artificial. Houve um breve silêncio. William quase riu das expressões surpresas nos rostos dos empresários. Nenhum deles esperava uma resposta tão articulada. É um tópico bastante específico, comentou um dos homens. Isabela sorriu, tomando um gole de sua bebida. Eu apenas sigo as tendências. Afinal, tudo se resume a quem obtém a informação privilegiada primeiro, não é? Os homens riram, agora mais à vontade. Isabela havia capturado o interesse deles. William, no entanto, sentiu uma frustração crescente. Isabela não estava apenas se encaixando, ela estava assumindo o controle. Antes que ele pudesse intervir, um homem alto com uma aparência distinta se aproximou. Damien Blackwood, um dos investidores mais influentes do país, conhecido por seu aguçado instinto para negócios e sua capacidade de avaliar as pessoas rapidamente. Isabela, certo. Damien olhou para ela com interesse. Você parece muito confortável aqui. Ela se virou para ele com um sorriso educado. Talvez porque eu esteja, Damien riu. Gosto disso. E qual é a sua relação com Lancaster? Ela lançou um olhar brincalhão para William antes de responder. Apenas uma parceria interessante. William sentiu seu sangue ferver. Isabela estava jogando seu próprio jogo, e ele não gostava de perder o controle. De fato, William interveio, pegando a taça da mão dela e entregando a um garçom. Agora, se nos dão licença, preciso roubar minha acompanhante por um momento. Ele agarrou o pulso dela e a conduziu para uma área mais isolada do salão. O que exatamente você está fazendo? Ele perguntou com os dentes cerrados. Isabela sorriu, apenas me divertindo. Você está se destacando demais. Esse não era o plano, deixar sua ex-noiva com ciúmes. William estreitou os olhos. Você joga muito bem, Isabela. Ela inclinou a cabeça. E você não gosta quando não pode controlar o jogo, não é? William soltou uma risada curta. Você não é apenas uma simples mendiga. Isabela cruzou os braços, e você demorou para perceber isso. Antes que ele pudesse responder, Olivia apareceu ao lado deles. Espero que estejam aproveitando a festa, disse ela educadamente, embora seus olhos avaliassem Isabela com cautela. Muito, respondeu Isabela antes que William pudesse falar. Olivia forçou um sorriso calculado. Sabe, Isabela, sinto que já nos encontramos antes. Talvez, respondeu Isabela com um dar de ombros. O mundo da alta sociedade pode ser pequeno, afinal. William notou a maneira como Olivia pressionou os lábios. E de onde você conhece William? Olivia insistiu. Isabela sorriu. Acho que é mais divertido se isso permanecer um mistério. Olivia soltou uma risada suave, embora houvesse algo afiado em seu olhar. Claro, o mistério sempre adiciona um toque interessante às histórias. Ela se virou para William. Podemos conversar por um momento. William assentiu, mas antes de se afastar, lançou um último olhar para Isabela. Ela simplesmente sorriu como se soubesse exatamente o que estava fazendo. William seguiu Olivia até uma varanda privativa. A noite estava fria e as luzes da cidade brilhavam à distância, mas o olhar da mulher à sua frente queimava como fogo. Quem é ela, William? Olivia perguntou sem rodeios, cruzando os braços sobre o vestido impecável. Ele manteve a expressão neutra. Isabela, minha acompanhante. Ela soltou uma risada seca. Não me trate como uma tola. Conheço o tipo de mulher que você traz para eventos como este. E ela não se encaixa no molde. William sentiu uma onda de irritação. O que exatamente você quer saber, Olivia? Ela o encarou intensamente. De onde ela veio? Ele hesitou por um segundo, e isso foi o suficiente para Olivia perceber. Meu Deus, ela sussurrou como se tivesse montado o quebra-cabeça. Você encontrou essa mulher na rua, não foi? William não confirmou, mas seu silêncio disse tudo. Isso é inacreditável, disse Olivia com uma risada incrédula. Você trouxe uma mendiga para me provocar. Eu trouxe uma mulher confiante e inteligente que se encaixa perfeitamente aqui, ele rebateu com firmeza. Uma mulher que sabe demais para alguém que supostamente vivia na rua, retrucou Olivia, estreitando os olhos. Ela não pertence a este mundo, ou pertence? William não gostou do tom dela. Não tente jogar comigo, Olivia. Você não tem mais esse direito. Ela ergueu uma sobrancelha.
Talvez não, mas tenho o direito de saber com quem estou lidando. Olivia endireitou a postura como se já tivesse tomado uma decisão. Se eu fosse você, William, tomaria cuidado. Essa mulher não apareceu na sua vida por acaso. Sem esperar resposta, ela se virou e voltou para o salão, deixando William sozinho com suas dúvidas. Isabela sentiu os olhares enquanto se movia entre os convidados. Era inevitável. Desde sua chegada, todos tentavam descobrir quem ela era, mas ela se movia com facilidade, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Então Olivia apareceu na frente dela. Você dança bem. Isabela sorriu. Obrigada. Você também. Olivia inclinou a cabeça, estudando-a. E você fala bem. Sabe como se portar em um evento como este. Agradeço o elogio, disse Isabela calmamente. Não foi um elogio. Foi uma observação. Isabela notou a tensão nos olhos de Olivia. Você acha que me conhece? Olivia riu suavemente. Eu não acho. Eu sei. Isabela manteve a postura firme. Então me diga, Olivia, quem você acha que eu sou? Olivia a observou por um longo momento antes de sorrir. Isso é o que ainda estou tentando descobrir. Ela pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom. Mas não se preocupe, Isabela. Eu sempre descubro. Ela tomou um gole e desapareceu na multidão. Isabela ficou parada, respirando fundo. Olivia estava começando a suspeitar de algo. E isso era um problema. No carro, William dirigia em silêncio. Isabela observava as ruas brilhantes da cidade. Mas ela percebia que ele estava inquieto. Você quer me perguntar algo? Ela disse. Quero. Ele não tirou os olhos da estrada. Mas não sei se você vai responder. Ela sorriu. Depende da pergunta. William girou o volante, fazendo uma curva fechada. Quem é você, Isabela? Ela cruzou as pernas, relaxada. A mulher que você escolheu para impressionar sua ex-noiva. Não. Seu maxilar se contraiu. Você sabe demais. Você age como alguém que já viveu neste mundo antes. Ela ficou em silêncio. William parou em frente ao hotel dele e se virou para encará-la. Mandei investigar você. Ela não pareceu surpresa. E o que você descobriu? Ele a estudou. Nada. Você não existe, Isabela. Sem registros. Nenhuma informação recente. É como se você tivesse apagado sua própria vida. Ela deu um pequeno sorriso. Talvez algumas coisas precisem ser apagadas. William sentiu uma mistura de frustração e fascínio. Não gosto de mistérios. Então talvez eu não seja a pessoa certa para você. Ela abriu a porta do carro e saiu, entrando no hotel sem olhar para trás. William ficou parado por um momento, seus dedos apertando o volante. Ela estava escondendo algo. E ele iria descobrir. Isabela trancou a porta e encostou-se nela. Seu coração estava acelerado. Olivia estava desconfiada. William estava desconfiado. Ela se olhou no espelho. O vestido luxuoso. A maquiagem impecável. Por um momento, ela pareceu outra pessoa. Ou talvez estivesse se tornando quem sempre foi. Ela pegou o celular descartável escondido em sua bolsa e digitou uma mensagem curta. Ele começou a investigar. A resposta veio segundos depois. Então é hora de você decidir seu próximo passo. Isabela apagou a mensagem e soltou um suspiro baixo. Ela sabia que não poderia manter esse segredo por muito tempo. E logo, William descobriria a verdade. William não era um homem paciente. Ele gostava de respostas diretas. Controle absoluto sobre tudo ao seu redor. Mas Isabela? Ela era um mistério que desafiava sua lógica. E isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Naquela manhã, enquanto tomava seu café em seu escritório, sua mente ainda estava presa na noite anterior. Isabela sabia coisas que não deveria saber. Ela agia como se pertencesse à alta sociedade. No entanto, ela não tinha registros. Não existia em nenhum sistema. Era como se ela tivesse apagado sua própria história. Ele pegou o telefone e discou um número que não usava há algum tempo. Preciso que você investigue alguém para mim, ele disse sem rodeios assim que a chamada foi atendida. Do outro lado, um homem riu. Faz tempo, Lancaster. Quem é o alvo? Isabela. William fez uma pausa por um momento. Sem sobrenome.
Isso torna as coisas mais interessantes. Quer saber tudo. De onde ela veio. Quem ela realmente é. E por que ela parece estar escondendo algo. Me dê 48 horas. William desligou e recostou-se na cadeira. Se Isabela estava jogando um jogo com ele logo veria suas cartas. Horas depois, após sair do escritório, ele decidiu encontrá-la. Sabia que ela ainda estava hospedada no hotel que ele havia reservado para ela. Quando chegou, foi direto para o andar dela e bateu na porta sem aviso. Vamos fazer uma pequena brincadeira com aqueles que só liam os comentários. Digite chocolate nos comentários. Somente aqueles que chegaram até aqui entenderão. Agora vamos continuar com a história. Demorou alguns segundos, mas Isabela finalmente abriu a porta. Ela estava vestida de forma simples, sem a maquiagem impecável da noite anterior. No entanto, sua postura permaneceu inabalável. Você estava esperando alguém? William perguntou, cruzando os braços. Ela não pareceu surpresa com a visita dele. Na verdade, não. Mas você não parece do tipo que anuncia sua chegada, não é? Ele a estudou por um momento. Podemos conversar? Ela se afastou, deixando-o entrar. William entrou no quarto, examinando o espaço cuidadosamente arrumado. Não havia sinal de que Isabela tivesse vivido nas ruas. Você sempre foi tão direta assim? Ele perguntou. Ela sorriu de lado. Você não gosta de conversa fiada, então por que eu deveria usar? William sentou-se no sofá em frente a ela. Quer saber a verdade, Isabela? Ela ergueu uma sobrancelha. A verdade sobre o quê? Sobre você. Quem é você, realmente? Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Por que isso te incomoda tanto? Seus punhos se apertaram. Porque você surgiu do nada, aceitou minha oferta sem hesitar e age como se já pertencesse a este mundo. Mas não há registros seus em lugar nenhum. Ela ficou em silêncio por um momento. E se eu não quiser te contar? William soltou uma risada sem humor. Então eu descobrirei sozinho. Ela o olhou por um longo momento antes de suspirar. Tudo bem, William. Vou-te contar um pouco. Ele se ajeitou no sofá, esperando. Cresci em um mundo muito parecido com o seu. Luxo, festas, conexões poderosas. Mas esse mundo pode ser cruel, especialmente quando você se torna um obstáculo para as pessoas erradas. William estreitou os olhos. Obstáculo. Minha família era influente. Meu pai administrava negócios que envolviam muito dinheiro. Mas uma traição fez tudo desmoronar. Da noite para o dia, perdi tudo. Ele franziu a testa. Quem te traiu? Isabela desviou o olhar. Alguém em quem eu confiava. William sentiu que havia mais na história do que ela estava revelando. Porque você apagou sua vida. Ela deu um sorriso triste. Porque às vezes é mais seguro desaparecer. O silêncio entre eles ficou pesado. William sabia que ela não estava lhe contando tudo. Mas esta era a primeira peça do quebra-cabeça. E agora, o que você planeja fazer? Isabela cruzou as pernas. Ainda estou decidindo. William se levantou. Você pode continuar me enganando, Isabela. Mas eu vou descobrir a verdade. Ela o observou sair do quarto sem dizer outra palavra. No dia seguinte, William recebeu uma ligação de seu investigador. Encontrei algo. Diga-me. Você estava certo. Isabela não é quem finge ser. William apertou o telefone com força. Continue. Seu nome verdadeiro é Isabela de Varoux. Filha de Richard de Varoux. O sangue de William gelou. Ele conhecia aquele nome. O magnata da construção. Esse mesmo. Mas aqui está a parte interessante. Vi que Richard de Varoux faliu há alguns anos após um escândalo envolvendo desvio de dinheiro. E adivinha quem estava envolvido nesse escândalo? William sentiu sua respiração acelerar. Olivia Harrington. Exatamente. William ficou em silêncio por um momento. Então Isabela não apareceu por acaso. Parece que não. Ele desligou e olhou pela janela de seu escritório para a cidade abaixo. Isabela tinha uma conexão direta com Olivia. Isso mudava tudo. Mais tarde naquela noite, ele estava em seu escritório revisando alguns documentos. Mas não conseguia se concentrar em uma única palavra. A imagem de Isabela continuava piscando em sua mente. As faíscas de raiva e vulnerabilidade em seus olhos. A maneira como ela nunca recuava. Antes que percebesse,
pegou as chaves do carro e dirigiu até o hotel onde ela estava hospedada. Ele precisava vê-la. Precisava ouvir a verdade de sua própria boca. A porta se abriu após alguns segundos, revelando Isabela com uma expressão cansada. Seu cabelo estava levemente bagunçado. William. Sua voz carregava surpresa. Precisamos conversar. Ela suspirou e abriu a porta mais amplamente, deixando-o entrar. Não sabia que você fazia visitas noturnas. Nem eu. Ele cruzou os braços, encarando-a. Você pode parar de me testar por um minuto e me dizer a verdade. Sobre o quê? Ele franziu a testa. Sobre porque você aceitou minha proposta sem hesitar. Ela desviou o olhar por um momento antes de finalmente falar. Porque Olivia Harrington destruiu minha família. Essas palavras fizeram o estômago do William revirar. Ele já sabia, mas queria a confirmação. Olivia foi responsável pela queda do meu pai. Pela destruição da minha vida. Ele a observou atentamente. Conte-me tudo. Isabela caminhou até a janela, abraçando a si mesma. Meu pai, Richard de Varoux, possuía uma das maiores construtoras do país. Ele era um homem honrado, respeitado. Até que confiou nos Harringtons. Olivia entrou nos negócios como uma parceira estratégica, alguém em quem ele acreditava poder confiar. Mas, na realidade, ela o estava manipulando o tempo todo. Manipulando como? Criando negócios fraudulentos, desviando dinheiro, colocando o nome dele em transações ilegais sem o seu conhecimento. Quando tudo explodiu, meu pai foi acusado de corrupção. Ele perdeu tudo, nossa casa, nossa dignidade. Sua voz vacilou. Ele faleceu antes que pudesse se defender. William sentiu uma pontada no peito ao ouvir isso. Meu Deus! Isabela continuou, seus olhos fixos na cidade lá fora. Depois disso, tudo desmoronou. Minha mãe adoeceu logo depois e não resistiu. Tentei lutar para provar a inocência dele, mas Olivia já havia fechado todas as portas para mim. Em pouco tempo, não me restava nada. William se levantou e caminhou até ela. Você sobreviveu nas ruas. Sim, e foi assim que aprendi a nunca mais confiar em ninguém. Ele estendeu a mão e levantou o queixo dela, forçando-a a olhá-lo. Você não precisa fazer isso sozinha. Ela afastou o rosto. Não preciso de um salvador, William. Ele respirou fundo, lutando contra o desejo de insistir. Eu sei, mas isso não significa que você tenha que carregar tudo sozinha. Isabela soltou uma risada suave, mas não havia humor nela. Você acha que pode me proteger? Acho que quer te proteger. Ela piscou, surpresa. E por quê? Ele soltou um suspiro. Porque não sei mais o que estou sentindo quando estou perto de você. Houve um longo silêncio. Isabela finalmente se virou completamente para encará-lo. O que isso significa? Ele passou a mão pelo cabelo. Significa que você me deixa inquieto. Nunca me senti assim antes. Não consigo explicar. Ela o observou por um longo momento. E isso te incomoda? Muito. Então talvez seja melhor mantermos distância. Ele balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Ela desviou o olhar, claramente perturbada pela direção da conversa. Isso não muda nada. Eu sei. Ela cerrou os punhos. E quanto a Olivia? A simples menção do nome de sua ex-noiva foi suficiente para trazê-lo de volta à realidade. Se tudo o que você disse for verdade, não sei quem ela realmente é, Isabela assentiu lentamente. Mas eu sei. E não vou parar até acertar as contas. William permaneceu em silêncio. Sabia que não conseguiria convencê-la a recuar. Então estarei ao seu lado. Ela deu um sorriso pequeno e agridou-se. Mesmo sabendo que isso pode acabar muito mal, ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Mesmo assim. Mais tarde naquela noite, William foi acordado pelo som de seu telefone tocando. William, temos um problema, disse o investigador do outro lado. O que é? Olivia já sabe que Isabela está por perto. E ela não está feliz com isso. O coração de William acelerou. O que ela vai fazer? Ainda não sabemos. Mas alguém está investigando informações sobre Isabela. Ele cerrou o maxilar. Mantenha-me informado sobre quaisquer atualizações. Quando desligou, um peso se instalou em seu peito. Olivia não deixaria Isabela em paz. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, William encontrou Isabela na varanda do hotel.
Ela estava sentada no chão, braços em volta dos joelhos, olhando para o horizonte. Ele se aproximou lentamente e agachou-se ao lado dela. Você sabe que ela descobriu, certo? Eu sei, ele suspirou. Ela não vai parar. Nem eu. William a observou por um momento. A forma como seu cabelo estava levemente despenteado, como seus olhos pareciam cansados, algo dentro dele se apertou. Isabela. Ela piscou algumas vezes como se tentasse conter as lágrimas. Mas uma escapou pelo canto do olho. Foi instintivo. William a puxou para um abraço, segurando-a perto de seu peito. Vai ficar tudo bem, ele murmurou. Ela não resistiu. Simplesmente fechou os olhos e descansou o rosto contra ele. Nenhum deles disse nada. Não havia necessidade. Naquele momento, sem precisar admitir em voz alta, eles sabiam que estavam juntos nessa, e que Olivia não tinha ideia do que estava por vir. William sentiu que algo estava prestes a acontecer. Desde sua conversa com Isabela na noite anterior, sua mente não encontrou descanso. Saber que Olivia estava envolvida na ruína da família de Isabela mudava tudo. Ele queria vingança, não apenas por Isabela, mas por si mesmo. Afinal, ele quase se casou com uma mulher capaz de destruir vidas sem hesitar. Agora ele precisava descobrir até onde Olivia iria para proteger seus segredos. Naquela manhã, enquanto revisava alguns relatórios em seu escritório, recebeu uma ligação de seu investigador particular. William, temos um problema. Continue. Olivia está tramando algo. Meus contatos dizem que ela está reunindo informações sobre Isabela. Parece que ela está planejando expor algo contra ela. William rangeu os dentes. O que exatamente ela descobriu? Ainda não sei, mas sei que ela já contatou advogados e jornalistas. Se ela está indo tão longe, significa que tem algo grande. Ele jogou a caneta em sua mesa e se levantou, passando a mão pelo cabelo. Descubra o que é antes que ela faça o movimento. Estou nisso, mas sugiro que você avise Isabela. Ele respirou fundo. Estou a caminho para vê-la agora. Quando chegou ao hotel onde Isabela estava hospedada, William bateu forte na porta. Ela abriu rapidamente, surpresa ao vê-lo tão tenso. O que foi? Ele entrou sem esperar convite e fechou a porta atrás de si. Olivia está fazendo um movimento contra você. Seus olhos se estreitaram. O que você quer dizer? Ela está reunindo informações e planejando algo grande. Meu investigador acredita que ela pode tentar expô-la publicamente. Isabela não pareceu surpresa. Ela apenas suspirou e cruzou os braços. Eu sabia que isso aconteceria. E você está tão calma sobre isso? Ela riu sem humor. Depois de tudo que passei, William, você realmente acha que um escândalo vai me assustar? Ele a observou por um momento, admirando sua força. Mas isso não diminuía o perigo. Posso te proteger? Ele disse. Ela ergueu uma sobrancelha. Eu te disse, não preciso de um salvador. Isso não é sobre te salvar. É sobre parar Olivia. Isabela se aproximou, olhando fundo em seus olhos. E o que você vai fazer, William? Ele segurou o rosto dela gentilmente, seus polegares roçando sua pele suavemente. O que for preciso. Por um momento, ela apenas ficou ali, olhando para ele. Havia algo em seus olhos, algo que William queria entender, mas que ela rapidamente escondeu. Não quero que você se machuque por minha causa. Ele deu um leve sorriso. Tarde demais para isso. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Isabela vibrou. Ela olhou para a tela, seu rosto ficando tenso. O que é? William perguntou. Ela mostrou a tela para ele. Era uma mensagem anônima. Tenha cuidado em quem você confia. O passado sempre volta para assombrar você. Ele pegou o telefone dela e estudou a mensagem. Era Olivia. Isabela pegou o telefone de volta e apagou a mensagem. Ela está tentando me intimidar. William balançou a cabeça. Isso significa que estamos chegando perto de algo, ela assentiu lentamente. Então precisamos agir antes dela. Na manhã seguinte, um escândalo estourou. Todos os principais jornais publicaram manchetes sobre o passado de Isabela. Isabela de Varoux, do luxo às ruas. A herdeira que perdeu tudo. Ex-noiva de William Lancaster envolvida em escândalos de corrupção. A mídia foi implacável, relatando cada detalhe sobre a queda da família de Varoux, pintando Isabela como uma mulher que tentou enganar os poderosos. Olivia havia feito o primeiro movimento. No escritório, William leu cada artigo, a fúria queimando dentro dele. Quando Isabela entrou, ele se levantou.
Você viu? Ela assentiu e jogou uma revista sobre a mesa. Olivia está tentando me destruir novamente. Ele cerrou os punhos. Isso não vai acontecer, ela deu uma risada suave. Você sempre tem essa confiança absurda. Ele gentilmente segurou o queixo dela, fazendo-a olhar para ele. Porque eu nunca perco. Seus olhos piscaram com algo próximo à esperança. Mas a determinação rapidamente assumiu o controle. Então vamos garantir que ela perca desta vez. William assentiu. É hora de derrubar Olivia Harrington. Eles se encararam por um longo momento. Não sabiam como isso terminaria. O escândalo envolvendo Isabella dominou as manchetes por dias. Olivia jogou sujo, distorcendo seu passado para parecer que ela era uma oportunista tentando reentrar na alta sociedade. Mas Isabella permaneceu inabalável. Ela esperou anos por este momento. Não cairia agora. William sabia disso também. Mas também sabia que Olivia não havia terminado. Ela tentaria um golpe final. E eles tinham que estar prontos. Naquela noite, Isabella recebeu um convite inesperado. Jantar privado no Harrington Club. Apenas membros selecionados. Sua presença é solicitada. Ela apertou o convite com força. William, sentado no sofá do quarto dela, leu a nota e zombou. Isso é obviamente uma armadilha. Eu sei. Ele se levantou. Então você não vai. Isabella olhou para ele desafiadoramente. Claro que vou. William pressionou os lábios. Isabella. Este é o meu momento, William. Não vou fugir. Ele respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. Então vamos garantir que Olivia seja a única a perder esta noite. A mansão Harrington estava iluminada, cheia de convidados selecionados para o evento. Isabella entrou sozinha, vestindo um elegante vestido preto que exalava poder e mistério. William já estava lá, misturando-se à multidão, observando cada detalhe. Então Olivia apareceu. Isabella, ela disse, um sorriso venenoso nos lábios. Feliz que aceitou meu convite. Você não me deu muita escolha, respondeu Isabella, pegando uma taça de champanhe de um garçom. Olivia inclinou a cabeça. Espero que tenha gostado da atenção que tem recebido ultimamente. A mídia adorou sua história. Já me acostumei a ser o centro das atenções. Algo que você sempre quis, não é? Os olhos de Olivia brilharam de raiva por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Isabella, querida, você perdeu. De novo. Não importa o que tente, você nunca mais será alguém. Isabella sorriu. Você está errada. Olivia estreitou os olhos. O que você quer dizer? William apareceu ao lado de Isabella, sua presença imponente fazendo Olivia enrijecer. Querida Olivia, parece que você não leu os jornais hoje, ele disse, entregando-lhe o envelope. Olivia o abriu e empalideceu ao ler. Era um dossiê completo provando seu envolvimento no esquema que arruinou a família de Varoux. Documentos, gravações, assinaturas, evidências inegáveis. Isso é falso, sussurrou Olivia, suas mãos tremendo. Não, não é, disse Isabella triunfantemente. E amanhã de manhã, estará em todas as primeiras páginas. Olivia perdeu completamente a compostura. Você não pode fazer isso comigo. William sorriu friamente. Assim como você fez com Isabella. Olivia olhou ao redor, percebendo que todos os olhos estavam nela. O escândalo já havia começado. Sua reputação estava arruinada. Ela estava acabada. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou em choque. Isabella se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Agora você sabe como é perder tudo. Olivia olhou ao redor, percebendo que todos estavam testemunhando sua humilhação. Seu império de poder estava desmoronando bem diante de seus olhos. Então, antes que ela pudesse reagir, a porta do salão se abriu. 2 policiais entraram, seguidos por um promotor. Senhorita Olivia Harrington, anunciou um dos policiais. Ela congelou. Sim, você está presa por fraude financeira, desvio de dinheiro e manipulação de mercado. O salão inteiro ficou em silêncio. Olivia soltou uma risada nervosa. Isso é ridículo. Eu sou Olivia Harrington. E agora você também é uma criminosa, respondeu Isabella friamente. Os policiais avançaram e algemaram Olivia. William, ela gritou. Desesperada. Diga alguma coisa. Ele simplesmente olhou para ela com indiferença. Seu único erro foi pensar que nunca seria pega.
Enquanto era arrastada, Olivia lançou um último olhar para Isabela, seus olhos ardendo de ódio. Isso não acabou. Para você, acabou. E assim, na frente da elite que antes a admirava, Olivia foi levada. Isabela soltou um longo suspiro. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente livre. No dia seguinte, a prisão de Olivia dominou as notícias. Seu império financeiro desmoronou em horas, enquanto investidores e aliados a abandonavam. Mais tarde naquela noite, Isabela e William estavam em sua cobertura, olhando a cidade pela janela. Ela segurava uma taça de vinho, mas não bebia. Estava perdida em pensamentos. Você conseguiu, disse William. Nós conseguimos. Ele sorriu. E agora, Isabela suspirou, eu recomeço. William sentiu um aperto desconhecido no peito ao ouvir isso. Quer te ajudar? Ela olhou para ele, cética. Como? Ele caminhou até ela, pegou um envelope e entregou a ela. Esta é uma proposta para um novo negócio, uma empresa em seu nome. Ela piscou, surpresa. O quê? Quer começar algo para você? Um negócio próprio, com seu nome, sua independência. Ela pousou a taça de vinho e cruzou os braços. William, não preciso da sua caridade. Ele riu, balançando a cabeça. Isso não é caridade. É uma parceria. Você tem talento. Você tem visão. Quero que você tenha algo que pertença a você. Ela hesitou. Não sei. Ele pegou as mãos dela nas suas. Isabela, você passou anos lutando. É hora de começar a construir algo real. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então suspirou. Tudo bem, mas com uma condição. Que condição? Ela se aproximou, seus olhos fixos nos dele. Eu faço isso do meu jeito. William sorriu. Você sempre faz. O ar entre eles mudou. Algo quente, intenso pairava ali. Ela desviou o olhar, mas ele gentilmente segurou seu rosto. Isabela, ela não resistiu quando ele a puxou para um beijo. Desta vez, não havia barreiras entre eles. Atenção, os sentimentos não ditos, tudo explodiu naquele momento. William a segurou com força, como se temesse que ela pudesse escapar. Após o beijo, Isabela se afastou, encontrou o olhar dele e disse suavemente, boa noite, William. Então ela se virou e foi embora. William ficou parado, mas sabia que ela também sentia algo. Dias depois, a Devarox Consulting nasceu. Uma empresa de análise e investimento estratégico, Isabela se dedicou a ela, montando sua equipe, reconectando-se com antigos contatos. Lentamente, ela começou a reconquistar seu lugar no mundo dos negócios. William permaneceu ao seu lado o tempo todo, nunca impondo, mas sempre presente. Até que uma noite, ele percebeu que precisava dizer a ela como se sentia. Estou apaixonado por você, ele disse sem hesitar. Ela piscou, pega de surpresa. William. Sei que é cedo, mas não consigo mais fingir. Ela desviou o olhar, seu coração palpitando. Não posso. O que você quer dizer? Ela respirou fundo. Não estou pronta para um relacionamento. Acabei de recuperar minha vida e preciso focar nisso. William assentiu, embora doesse mais do que ele queria admitir. Tudo bem. Ela deu-lhe um sorriso suave. Você sempre entende. Mas não sou um homem que desiste facilmente. Nas semanas seguintes, William garantiu que ela soubesse que ele não estava desistindo. Todas as manhãs, ele deixava uma xícara de café fresco em sua mesa. Para te manter ativa, ele dizia com um sorriso. Depois vieram os jantares. Isso é um encontro? Ela perguntou uma noite. Apenas um jantar entre parceiros de negócios, ele respondeu casualmente. E então as pequenas surpresas. Uma noite, após um longo dia, Isabela voltou ao escritório e encontrou um buquê de lírios brancos em sua mesa, com um bilhete. Sei que você gosta mais de café do que de flores, mas espero que goste destas mesmo assim. Ela riu, sentindo algo se agitar dentro dela. Mas William não estava apenas tentando conquistá-la. Ele a estava apoiando. Quando um investidor tentou enganá-la, William foi ao primeiro a avisá-la. Quando a mídia tentou distorcer sua história, ele usou sua influência para garantir que a verdade fosse contada. E quando Isabela teve um dia difícil, ele apareceu com uma garrafa de vinho e um olhar preocupado. Quer falar sobre isso? Ela hesitou, mas pela primeira vez, permitiu-se desabafar. Meses se passaram e a Devarox Consulting ficava mais forte a cada dia.
Isabela finalmente sentiu que tinha controle sobre sua vida. Mas havia algo que ela não podia negar. William estava sempre lá. Ela tentou ignorar os sentimentos que surgiam toda vez que ele sorria para ela. Uma noite, Isabela participou de um evento de negócios que reuniu os maiores nomes do mercado. Ela se movia graciosamente pelo salão, cumprimentando investidores e CEOs com a confiança de quem enfrentou o pior e sobreviveu. Seu vestido azul marinho era sofisticado, porém discreto, ainda assim atraindo atenção. Ela se concentrou em fazer conexões significativas, mas não demorou para sentir alguém a observando. Léon Bisset, um renomado investidor francês, aproximou-se com um sorriso encantador. Era um homem carismático, de cabelos escuros e olhos intensos. Senhorita de Varoux, finalmente tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente. Isabela retribuiu com um sorriso educado. Sr. Bisset, o prazer é meu. Ele estendeu a mão, mas em vez de um aperto de mão formal, inclinou-se ligeiramente e beijou as costas da mão dela, um gesto tradicional, mas cativante. Eu diria que o prazer é todo meu, ele disse, seu olhar sustentando o dela. Isabela estava acostumada a tais avanços, mas manteve a compostura. Presumo que esteja aqui a negócios, ela disse. Negócios podem esperar um momento, não acha? Ele inclinou a cabeça e estendeu a mão para ela. Posso ter esta dança? Ela hesitou brevemente, mas decidiu aceitar. Dançar não significava nada. Léon a guiou para a pista de dança, segurando sua cintura com firmeza, mas respeitosamente. Eles se moviam em sincronia, e Isabela percebeu que ele era um dançarino habilidoso. Você dança bem, senhorita de Varoux. Aprendi que uma presença forte é essencial nos negócios, ela respondeu. E fora dos negócios? Ele sorriu, inclinando-se ligeiramente mais perto. Não há momentos em que você simplesmente se permite aproveitar a vida. Isabela soltou uma risada suave. Você é sempre tão persistente. Apenas quando encontro algo que genuinamente me interessa. A música terminou, mas Léon não soltou imediatamente a mão dela. Ele a conduziu de volta ao bar, pegando 2 taças de champanhe e entregando-uma a Isabela. Então me diga, uma mulher poderosa como você alguma vez reserva tempo para se divertir? Antes que Isabela pudesse responder, ela sentiu um olhar penetrante sobre ela. Virou-se e viu William Lancaster do outro lado do salão. Seu rosto estava sério. Seus olhos escureceram com algo que ela reconheceu instantaneamente. Ciúmes. William atravessou o salão com passos determinados, ignorando os cumprimentos que recebia pelo caminho. Quando chegou a Isabela e Léon, parou ao lado dela, sua irritação mal disfarçada. Isabela, posso falar com você por um momento? Sua voz era firme, mas carregada de tensão. Léon ergueu uma sobrancelha e ofereceu um sorriso educado. Sr. Lancaster, correto. Ouvi muito sobre você. E eu ouvi sobre você, respondeu William friamente. A atmosfera ao redor deles pareceu cair alguns graus. William, estamos no meio de uma conversa, disse Isabela, tentando manter a compostura. Sim, eu notei, disse William, lançando um olhar para Léon. E por mais que eu adorasse continuar assistindo isso se desenrolar, tenho assuntos mais importantes para discutir com Isabela. Léon manteve uma postura educada, mas Isabela sentiu que ele havia percebido a tensão. Parece que seu amigo não gosta de dividir a atenção, Léon murmurou para ela, divertido. Antes que Isabela pudesse responder, William deu um passo à frente, deixando claro que não apreciava o comentário. Você já teve sua dança, Bisset. Agora, se não se importa, Isabela bufou, agarrando o braço de William com firmeza. Com licença, Sr. Bisset, volto em um momento. Ela puxou William em direção a uma área mais isolada, seus passos firmes. Quando chegaram a um corredor longe da pista de dança, ela se virou para ele, furiosa. O que foi aquilo, William? Ele passou a mão pelo cabelo, tentando acalmar a raiva. Não suportei ver aquele cara te cantando. E isso te dá o direito de agir como um completo idiota. Você realmente não notou o jeito como ele estava te olhando. Ele não estava interessado em negócios, Isabela. E se estivesse, isso é problema meu, não seu. William ficou em silêncio por um momento, seus olhos brilhando de frustração. Você está certa, ele finalmente admitiu. Mas odeio a ideia de te ver com outro homem. Isabela respirou fundo, tentando controlar a raiva. Eu não sou sua, William. Você não tem o direito de ter ciúmes. Ela se virou para sair, mas William a seguiu até o estacionamento. Isabela, espere. Ela se virou abruptamente. O que mais você quer? Quero que você me escute. Já ouvi o suficiente.
Você precisa entender que não pode me controlar. A tensão entre eles era explosiva. William a encarou ferozmente, e Isabela sentiu seu corpo vibrar com adrenalina. Então, de repente, ele a puxou para si e a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de raiva e desejo reprimido. Isabela congelou por um segundo, mas então, incapaz de resistir, ela o beijou de volta. Mas então, a realidade a atingiu, e ela o empurrou. Você não pode fazer isso. William respirava pesadamente, seus olhos escuros de desejo. Sei que você sentiu. Isso não justifica nada. Ela se virou e entrou no carro. Antes que ele pudesse dizer outra palavra, ela saiu do estacionamento em alta velocidade, deixando William para trás. No dia seguinte, Isabela estava em seu escritório, mas sua mente ainda estava no que havia acontecido. Ela tentou se concentrar em seus relatórios, mas a memória do beijo a assombrava. Então, a porta se abriu e William entrou. Você não pode simplesmente aparecer sem avisar, ela disse sem levantar os olhos. Vim-me desculpar. Ela finalmente olhou para ele. Pelo ciúme, ou pelo beijo que você roubou? Ele suspirou, pelos dois. Bom, agora se não se importa, tenho trabalho a fazer. William optou por não insistir e foi embora. Ela voltou aos seus documentos. Vamos fazer uma pequena brincadeira com aqueles que só liam os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Somente aqueles que chegaram até aqui entenderão. Agora, vamos continuar com a história. Naquela noite, Isabela saiu tarde do escritório. Ao se aproximar de seu carro, percebeu que algo estava errado. A janela havia sido arranhada, uma palavra rudemente gravada no vidro. Cuidado! Seu sangue gelou. Alguém estava tentando assustá-la. Seu primeiro instinto foi ligar para William, mas ela hesitou. Não queria dar a ele outro motivo para agir como seu protetor. Mas antes que pudesse decidir, uma mensagem apareceu em seu telefone. Sozinha você não chegará a lugar nenhum. Saiba quando desistir. Desta vez, ela não hesitou. Pegou o telefone e discou. William, ele atendeu no segundo toque. O que aconteceu? Alguém arranhou meu carro e acabei de receber uma ameaça. Seu silêncio durou apenas um segundo antes que sua voz saísse firme. Estou a caminho. 15 minutos depois, William parou ao lado do carro dela. Ele estudou os arranhões na janela, sua expressão dura. Você está bem? Sim, ela disse, cruzando os braços. Você sabe que não pode ignorar isso, certo? Eu sei. William pegou o telefone e ligou para um de seus contatos de segurança particular. Preciso das filmagens das câmaras nesta área. Descubra quem fez isso, agora. Isabela observou enquanto ele assumia o controle da situação, lidando com o problema com a facilidade de alguém que já havia lidado com ameaças antes. Por mais que ela não quisesse depender de ninguém, naquele momento, sentiu um estranho alívio por ele estar ali. Quando William desligou, ele se virou para ela. Até descobrirmos quem está por trás disso, quero que você tenha segurança extra. William. Nunca. Os dias seguintes foram cheios de tensão. William conseguiu descobrir que os ataques à empresa de Isabela estavam sendo orquestrados por um dos ex-associados de Olivia, que estava tentando bloquear sua ascensão. Quando Isabela descobriu, não hesitou. Agendou uma reunião com o homem, ao lado de William, deixou claro que não seria intimidada. Você achou que me assustaria? Ela disse, mantendo a voz calma. Deixe-me ser clara. Já perdi tudo antes. Mas agora, não há nada que me faça recuar. O homem engoliu em seco. Sabia que havia perdido. Após esse confronto, os ataques pararam. Isabela provou que não era uma oponente fácil. Mas sua vitória teve um efeito colateral inesperado. Percebeu que, durante todo esse tempo, William esteve ao seu lado. Não para protegê-la de algo que ela não pudesse lidar, mas para apoiá-la. E isso a fez questionar porque ainda tentava manter distância. Uma noite, Isabela estava em seu escritório, perdida em pensamentos, quando William entrou. Faz 3 meses que você abriu a empresa, ele disse jogando uma pequena caixa sobre a mesa. Ela pegou e abriu. Dentro havia um chaveiro de prata com a letra I gravada. Para comemorar, ele disse. Ela sorriu, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Obrigada. Ele a observou por um momento antes de falar. Você vai parar de fugir de mim algum dia? Ela prendeu a respiração. William, não estou pedindo nada. Só quero saber se há uma chance. Seu coração palpitou no peito. Ela sabia a resposta, mas ainda não conseguia dizê-la.
Ele percebeu. Tudo bem, ele disse, dando um passo para trás. Como eu disse, sou paciente. Quando ele saiu da sala, Isabela soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Sabia que estava perto de ceder. Mas quando finalmente tomasse essa decisão, seria para sempre. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça que já havia enfrentado. O dia seguinte começou como qualquer outro. Isabela chegou cedo ao escritório, imersa em relatórios e reuniões. Desde que os ataques à sua empresa cessaram, ela finalmente pôde se concentrar no crescimento do negócio. Mas ao longo da manhã, algo começou a incomodá-la. William não apareceu. Isso era incomum. William sempre encontrava uma maneira de passar por lá, mesmo que por alguns minutos, com alguma desculpa de trabalho ou simplesmente para provocá-la. Mas naquela manhã, ele não ligou, não enviou mensagens e não apareceu. No início, Isabela tentou ignorar. Mas com o passar das horas, a inquietação cresceu dentro dela. Às 8 horas da noite, ela não aguentou mais. Pegou o casaco e saiu do escritório, dirigindo até a cobertura de William. Quando chegou, tocou a campainha várias vezes. Nenhuma resposta. Seu coração acelerou. Pegou a chave reserva que William havia lhe dado para emergências e destrancou a porta. As luzes do apartamento estavam fracas. O lugar estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo da televisão. Foi quando ela ouviu. William estava deitado no sofá, coberto com um cobertor fino, o rosto pálido e a respiração pesada. William. Isabela correu até ele, colocando a mão em sua testa. Ele estava ardendo em febre. Ele abriu os olhos lentamente, surpreso ao vê-la ali. Isabela. Meu Deus, você está com febre. Ela segurou o rosto dele, preocupada. É só uma gripe, ele murmurou, a voz rouca. Vou-te levar ao hospital, disse Isabela, já pegando o telefone. Mas William segurou seu pulso, impedindo-a. Não, só preciso descansar. William, você está ardendo em febre. Ele tentou sorrir. Se eu for ao hospital, eles vão tirar meu sangue. Odeio agulhas, Isabela suspirou em frustração. Você é impossível. William fechou os olhos, exausto. Isabela se levantou e foi até a cozinha, preparando chá quente e pegando um pano úmido. Voltou para a sala, ajoelhando-se ao lado do sofá e colocando o pano em sua testa. Isso ajudará a baixar sua febre. Ele abriu os olhos, olhando-a suavemente. Você não precisava ter vindo. Sim, eu precisava. O silêncio entre eles estava carregado de significado. Isabela não queria admitir, mas vê-lo daquele jeito apertou seu peito. Passou a noite inteira cuidando dele. Fez chá, trocou o pano frio em sua testa e ficou ao seu lado. Em algum momento durante a noite, o cansaço tomou conta. Ela adormeceu ali, sentada no chão com a cabeça apoiada perto do peito dele. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o toque gentil dos dedos de William em seu cabelo. Você ficou aqui a noite toda? Ele perguntou, a voz mais forte. Ela piscou algumas vezes antes de levantar a cabeça. Você estava mal, alguém tinha que cuidar de você. Ele sorriu, passando a mão pelo rosto. Sinto-me muito melhor. Acho que tive a melhor enfermeira do mundo. Ela riu baixinho e se levantou. Vou fazer o café da manhã. Isabela foi para a cozinha e preparou tudo cuidadosamente. Pão fresco, frutas bem cortadas, suco de laranja e café forte. Quando voltou com a bandeja, encontrou William sentado no sofá, observando-a com uma expressão diferente. O que foi? Ela perguntou. Ele respirou fundo antes de falar. Eu te amo, Isabela. Ela congelou por um segundo. William, sei que você sente o mesmo. Vi isso ontem à noite, e o jeito como você estava preocupada comigo. Ela mordeu o lábio, o coração palpitando. Desta vez, não havia razão para negar. Eu também te amo, William. Seus olhos se iluminaram de felicidade. Finalmente, ele murmurou, puxando-a para um abraço apertado. Ela riu contra o peito dele, sentindo-se ridiculamente feliz. Você é tão persistente. E valeu a pena. Eles se separaram e Isabela serviu o café da manhã. William observava cada movimento dela, como se memorizasse tudo. Quero que você tire o dia de folga, ele disse de repente. Ela ergueu uma sobrancelha. O quê? Quero-te levar a um lugar especial. Ela hesitou, mas depois da noite anterior, não queria ficar longe dele. Tudo bem, para onde vamos? É uma surpresa.
William a levou para uma cabana isolada em uma praia particular. Assim que saíram do carro, Isabela ficou sem palavras. William, isso é lindo. Ele sorriu. Sabia que você adoraria. Passaram a tarde caminhando pela orla, sentindo a brisa do mar e conversando sobre tudo. Então William sentou-se em uma rocha e olhou para ela pensativamente. O que foi? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Ele respirou fundo antes de falar. Antes de te conhecer, eu era arrogante, ambicioso. Só me importava com poder e comigo mesmo. Isabela ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Mas então você apareceu e começou a me desafiar. No início achei irritante, mas depois fiquei intrigado. Ele olhou para ela. Você foi a primeira pessoa que não teve medo de me enfrentar, e isso me fez perceber que estava cercado por pessoas que apenas diziam sim para tudo o que eu queria. Você me fez ver o mundo de forma diferente. Seu coração apertou. Nunca quis te mudar, William, mas você mudou. Você me tornou um homem melhor, mais humano, mais humilde. Isabela sorriu suavemente. E me apaixonei por essa sua versão. Ele pegou a mão dela, seus olhos fixos nos dela. Preciso te perguntar uma coisa. Ela franziu a testa ligeiramente, confusa. O quê? William se levantou e tirou algo do bolso. Os olhos de Isabela se arregalaram quando ela viu uma pequena caixa. Ele a abriu, revelando um anel de diamante brilhante. Isabela devarou-se. Quer fazer isso da maneira CE. RTA. Quero te amar do jeito que você merece, com respeito, com paciência e com todo o meu coração. Lágrimas encheram seus olhos. Você quer casar comigo? Ela não precisou pensar duas vezes. Sim. William sorriu e colocou o anel em seu dedo antes de puxá-la para um beijo apaixonado. Naquele momento, Isabela sabia que não havia mais barreiras entre eles, e que este era apenas o começo de algo ainda maior. O sol estava se pondo sobre a praia enquanto Isabela e William retornavam para a cabana. O ar ainda estava quente, e o cheiro do oceano se misturava com a brisa suave que fazia seus cabelos dançarem. William segurava a mão de Isabela com firmeza, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Mas não havia mais dúvidas. Eles pertenciam um ao outro. Ainda não consigo acreditar que estamos noivos, disse Isabela, olhando para o anel brilhando em seu dedo. William sorriu, puxando-a para mais perto. Eu sabia que isso aconteceria. Você apenas demorou a aceitar. Ela revirou os olhos, rindo. Você nunca desiste, não é? Nunca. Não quando se trata de você. Seu coração se aqueceu com as palavras dele. Nunca imaginou encontrar um amor tão profundo, tão real. Mais tarde naquela noite, William preparou um jantar especial para eles no terraço da cabana. Velas iluminavam a mesa, e o som das ondas quebrando na praia criava a atmosfera perfeita. Você está cozinhando? Isabela provocou, olhando para o prato perfeitamente montado. Queria impressionar minha noiva, respondeu William, servindo vinho para ambos. Ela pegou sua taça e fez um brinde. A nós. Ao nosso futuro. William brindou sua taça contra a dela. Ao amor da minha vida. Eles brindaram e apreciaram o jantar, compartilhando risadas e olhares amorosos. Quando terminaram, William pegou a mão de Isabela e a puxou para uma dança sob as estrelas. Você se lembra da primeira vez que dançamos? Ele perguntou, guiando-a lentamente. Naquele evento de negócios, lembro. Você estava insanamente ciumento. Ele riu. Eu estava. Mas agora sei que nunca precisei estar. Você sempre esteve destinada a ser minha. Isabela sorriu e descansou a cabeça no peito dele. Ali, dançando sob o céu estrelado, ela percebeu que nunca mais precisaria fugir de seus sentimentos. Meses depois, o grande dia finalmente chegou. Isabela nunca imaginou que sonharia com um casamento, mas lá estava ela, vestida de branco, prestes a dizer sim ao homem que havia mudado sua vida. A cerimônia aconteceu em um belo jardim à beira-mar. Flores brancas decoravam o altar, e cadeiras elegantes estavam cuidadosamente arranjadas para os convidados. O som do oceano ao fundo criava uma atmosfera mágica. William estava no altar em um terno preto elegante. Quando Isabela apareceu no corredor, seu coração parou por um segundo. Ela estava deslumbrante. Seu cabelo caía em ondas suaves, e o vestido delicado realçava sua beleza de forma etérea. Mas o que mais o cativou foi o brilho em seus olhos. Isabela caminhou em direção a ele com um sorriso emocionado. Quando chegou ao altar, William segurou suas mãos e sussurrou, "Você está linda." Ela sorriu, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos.
o oficiante iniciou a cerimônia, falando sobre amor, parceria e o significado de construir uma vida juntos. Quando chegou a hora dos votos, William respirou fundo antes de começar. Isabela, desde o momento em que te vi pela primeira vez, você me desafiou. Você nunca se curvou a mim, nunca aceitou cegamente minhas decisões, e foi isso que me fez apaixonar por você. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Você me ensinou a ser um homem melhor. Você me fez ver que poder e dinheiro não significam nada se eu não tiver alguém ao meu lado para compartilhar a vida. Prometo amar, respeitar e te fazer feliz todos os dias da minha vida. Isabela mal conseguia conter a emoção ao começar seus votos. William, passei minha vida lutando sozinha, pensando que nunca poderia confiar em ninguém. Mas você foi persistente. Você nunca desistiu de mim. E hoje sei que nunca mais quero viver sem você. Eles trocaram alianças e quando o oficiante os declarou marido e mulher, William a puxou para um beijo apaixonado enquanto os convidados aplaudiam. Era oficial. Eram marido e mulher. A lua de mel foi perfeita. Viajaram para destinos lindos, aproveitaram cada segundo juntos, e quando voltaram, a vida de casados começou ainda melhor do que haviam imaginado. William insistia em mimá-la, trazendo café na cama todas as manhãs, enquanto Isabela retribuía preparando jantares românticos. O amor deles só ficava mais forte. Mas algo começou a mudar em Isabela. Sentia-se estranha, constantemente cansada e enjoada. Uma manhã, enquanto estava no banheiro, seu coração acelerou ao olhar para o teste de gravidez em suas mãos. 2 linhas. Estava grávida. A emoção a dominou, e lágrimas escorreram pelo rosto. Ela e William teriam um bebê. Mas quando foi ao médico para confirmação, a surpresa foi ainda maior. Estava esperando gêmeos. Quando chegou em casa, William a encontrou sentada no sofá, segurando o ultrassom. Isabela. O que há de errado? Ela olhou para ele, seus olhos brilhando. William. Estou grávida. Ele congelou por um segundo. O quê? Ela sorriu, pegando as mãos dele e colocando o ultrassom em sua palma. Vamos ter gêmeos. Os olhos de William se arregalaram antes que um enorme sorriso se espalhasse por seu rosto. Oh meu Deus! Ele riu, puxando-a para um abraço forte. Vamos ter 2 bebês. Sim. Ele segurou o rosto dela em suas mãos e a beijou profundamente. Você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. Ela riu em meio às lágrimas. Te amo tanto, William. E eu te amo mais. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. William tornou-se ainda mais protetor, mimando Isabela constantemente. Ele falava com os bebês antes de dormir, fazia massagem nos pés dela e insistia para que ela não exagerasse. Finalmente, no chá de bebê, cercados por amigos e familiares, eles revelaram que estavam esperando um menino e uma menina. William abraçou Isabela e sussurrou: construímos um império juntos. Agora construiremos uma família. Ela sorriu, o coração transbordando de felicidade. E será a melhor de todas. Naquele momento, Isabela sabia que tinha tudo o que sempre sonhou. Um lar, amor verdadeiro e agora uma família crescendo. E nunca mais estaria sozinha. O que você achou da história de Isabela e William? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não perca mais contos emocionantes clicando na tela agora.